quando você pega uma nota de R$ 100, de R$ 50, seja, você se depara ali, quando você pega uma nota verdadeira, você tem quase certeza que se trata de algo verdadeiro, né? Mas quando você pega uma nota, né, que talvez tenha ali, ela é muito parecida, ela talvez chega a ser semelhante, mas na verdade é falso, na verdade não é verdadeiro. Por que eu estou falando sobre isso, pastor? A palavra é sobre nota, né? A palavra é sobre aquilo que nós entendemos que é falso, daquilo que é verdadeiro. E a Bíblia, ao longo da história, vai nos mostrar, vai nos falar sobre muitos encontros que tiveram cara de verdadeiros, mas na verdade foram encontros falsos. Foram encontros que na verdade não resultaram em absolutamente nada de mudança na vida das pessoas que tiveram esse encontro com o Senhor. O Senhor estava ali, né, para esse encontro inteiramente, para abençoar, para mudar a vida, né? O Senhor estava ali naquele encontro para mudar a história. Ele estava com verdade, genuinamente ali. Porém, quem estava encontrando com ele, nem sempre esteve com o coração naquilo que é verdadeiro, naquilo que é genuíno, naquilo que era real. E a primeira pessoa que eu gostaria de falar, daqui a pouco a gente vai abrir nossa Bíblia, mas a primeira pessoa que eu gostaria de falar desse encontro que teve com Jesus é Nicodemos, né? Quem conhece, lembra a história de Nicodemos aí? Nicodemos é um mestre da lei, alguém com autoridade, né? Mas ele faz a opção por escolher, por ter esse encontro com Jesus às escuras, né? Escondido. Ele quer conhecer o Senhor, ele quer ter esse encontro, porém, ele faz de uma forma muito errada. E quando ele se depara com o Senhor, a palavra de Jesus para Nicodemos é: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos pergunta: mas como assim nascer de novo? Como assim eu vou entrar novamente no ventre da minha mãe, na barriga da minha mãe? É isso que o Senhor está dizendo. Jesus, a Bíblia não fala isso, mas eu fico pensando, né? Jesus está pensando: Nicodemos, você sabe o que eu estou dizendo, né? A gente não está falando com nenhum leigo, a gente não está falando com ninguém que seja ignorante à palavra. Nicodemos está ali tentando sair pela tangente de um confronto, porque todo encontro com Jesus vai levar sobre a nossa vida confrontos. Não há encontros com Jesus, né, sem confronto. Quando nós nos deparamos, ele leva a gente a se deparar com a nossa humanidade. Ele leva a gente a se deparar com os nossos pecados. A gente está ali com a mulher samaritana naquele poço, né? E Jesus pergunta para ela: chama o seu marido. O que Jesus está querendo perguntar, falar com ela a respeito disso? Jesus está confrontando o estilo de vida que essa mulher está levando. Ela já teve 5 maridos e o que ela tem não é o dela. Ou seja, a palavra de Deus está nos ensinando que todo encontro com Jesus leva a confronto. Nem sempre nós gostamos de ser confrontados, ou na verdade, quase nunca gostamos de ser confrontados. Porque a nossa carne, nesse sentido, ela não quer, né, se deparar com nenhum tipo de confronto. Porque no confronto, eu tive um pastor que ele dizia que há 2 coisas que se pode fazer no confronto: a gente se vitimizar ou a gente crescer. A gente se faz vítima ou a gente cresce. Quantas e quantas vezes a gente vai confrontar alguém, essa pessoa se vitimiza ao invés de pegar aquela palavra, crescer. Eu também em alguns momentos de ser pastoreado, ao invés de pegar essa palavra e crescer, eu penso que ninguém gosta de mim. Eu penso que todo mundo, né, que aquela situação, na verdade, não é bem assim como essa pessoa está dizendo. Na verdade,
Todo encontro com Jesus levará a gente a ter confronto. A segunda pessoa que faz, né? E essa pessoa, o encontro com Nicodemos, antes da gente falar dessa segunda pessoa, o encontro com Nicodemos, eu não posso dizer que foi um encontro genuíno. Eu não posso dizer que foi um encontro original. Jesus estava ali para mudar a história, para transformar a vida dele. Porém, ele decidiu fazer desse encontro um encontro paralelo, um encontro não muito verdadeiro. A segunda pessoa que me chama a atenção na palavra é o jovem rico. Você conhece a história do jovem rico? Um jovem que era religioso. Quando Jesus pergunta para ele sobre os mandamentos, ele diz: eu sigo todos, eu faço tudo certinho. Eu honro o pai, eu amo a mãe, eu cumpro os mandamentos, eu não mato, eu não roubo. Só que faltava um. Qual? Amar a Deus sobre todas as coisas. E quando Jesus percebe que esse mandamento falta, mais uma vez Jesus vai dizer, vai confrontar e dizer para esse jovem: vende tudo que você tem então, siga-me. Vem, dá aos pobres, né? Dá aos pobres aquilo da tua riqueza. Vem andar comigo. E a palavra de Deus diz que aquele jovem saiu da presença de Jesus porque ele não podia abandonar as suas riquezas, porque ele era muito. É contra a riqueza que Jesus está falando? Não. É contra o dinheiro que ele possui? Não. Mas aonde estava o seu coração? Ele escolheu aquilo que era efêmero, ele escolheu aquilo que era passageiro. Mas o Senhor, nessa manhã, ele leva a cada um de nós a escolher aquilo que a traça, que o ferrugem e o ladrão não pode destruir. Amém, querido? O Senhor leva-nos nessa manhã a escolher aquilo que é eterno. O Senhor fala ao nosso coração nessa manhã a não escolher aquilo que a traça, o ferrugem corrói, destrói, o ladrão pode levar. Quantas e quantas vezes nós colocamos 100% do nosso coração nas coisas desse mundo. E toda vez que nós trocamos o eterno pelo que é passageiro, nós precisamos avaliar no nosso coração se o encontro que nós tivemos com o Senhor, ele é real, ele é original, ele é genuíno, ele é poderoso. Porque o encontro verdadeiro com o Senhor, sabe o que faz na nossa vida? Muda as nossas prioridades. Você pode dizer isso comigo nessa manhã? Muda a minha prioridade. O encontro genuíno com o Senhor, uma das primeiras coisas que faz é tirar os nossos olhos daquilo que é passageiro e nós agora olhamos aquilo que é eterno. Tirando os nossos olhos daquilo que é efêmero e colocamos os nossos olhos daquilo que é para sempre. É isso que o encontro genuíno com o Senhor faz. Então, se eu tenho dedicado a minha vida 100%, né, às coisas desse mundo, é hora de eu avaliar o meu coração e pensar se eu não tenho juntado tesouro na terra, se eu não tenho colocado todo o meu, quando o Senhor, na verdade, está indo em outra direção. Tem muitas outras, a gente poderia falar dos religiosos ali que estavam observando Jesus. A Bíblia fala de um dia que Jesus estava em casa, muitas pessoas chegaram ali para ouvir o que Jesus estava dizendo, ensinando, curando enfermos. E alguns amigos de um paralítico, sabendo da dificuldade de entrar na casa, porque a casa estava cheia, lotada, eles sobem no telhado, eles abrem um buraco no telhado, eles descem o paralítico por uma corda, por um sol, alguma coisa que fazia que ele pudesse descer. E quando aquele paralítico chega ali embaixo, Jesus diz: sua fé te curou, os seus pecados estão perdoados. É isso que Jesus diz. Imediatamente aqueles religiosos começam a dizer: mas ele pensa que é para perdoar pecados.
Jesus conhecendo o coração daqueles paralíticos, para que todos saibam que sou eu que estou fazendo, para que todos saibam de quem eu sou filho, né? Eu digo a esse paralítico, em nome do Senhor Jesus, eu digo a esse paralítico, levanta, anda, pega o teu leito e anda. E a palavra de Deus diz que aquele paralítico foi curado imediatamente. Pastor, mas e os religiosos? Os religiosos se perderam ali, pensando, né, se era certo ou não perdoar pecado. Porque o olhar daqueles religiosos não estavam em Cristo. Não estavam em Cristo, estavam na forma. O olhar daqueles religiosos não estava em Cristo, estavam no que Jesus estava falando por trás. E Jesus está nos mostrando aqui nessa manhã que eles perderam uma oportunidade tão grande e tão maravilhosa, né, de ter também a sua vida transformada. Porque religião não salva, porque religião não cura. Religião talvez seja um caminho, a doutrina seja um caminho. Na verdade, o que transforma a vida é quando o meu e o seu coração genuinamente se apresenta diante do Senhor. Amém, queridos? E a forma que Deus vai fazer, menos importa. Porque eu não estou engessado com a forma. Eu quero é Deus, eu quero é Jesus. Eu não estou preocupado se ele faz de um jeito ou se ele faz de outro. E o que mais os religiosos se escandalizavam com Jesus é porque Jesus não seguia a doutrina, não seguia a linha, não andava segundo o curso que eles achavam que Jesus deveria andar. Quando eles diziam, não, mas tem que ir por aqui, Jesus falava, mas eu estou indo para aqui, porque meu pai mandou ir para cá. Mas tem que fazer dessa forma, o Senhor vai curar no sábado. Sim, eu vou curar no sábado. Mas você vai curar, vai perdoar pecado, você não é Deus. Sim, eu vou perdoar pecado, porque Deus me deu autoridade para isso. E quando nós entendemos, irmãos, que a religiosidade, a religião, ela pode nos roubar, pode nos tirar do foco, do alvo do que Deus tem para a nossa vida. Por quê? Porque os religiosos, eles acabam perdendo a oportunidade da visitação do Senhor ali naquele tempo. Porque eles estão muito mais preocupados com a forma do que com a essência. Eu não posso dizer que esse encontro é genuíno. Eu não posso dizer que esse encontro é original. Não. A parte de Jesus, sim. Mas da parte dos religiosos, não. Eles não estão com inteireza de coração. Eles não estão integralmente entregues ali àquele encontro. Eles estão com o pé atrás. Eles estão observando, né? E o encontro com Jesus, ele vai muito além da observação. Ele leva a nossa vida a uma entrega muito profunda com o Senhor. A gente poderia falar de Judas. Eu fico imaginando, né, da crise quando eu começo a ler e estudar sobre Judas. E Judas, ele é chamado a caminhar com o Senhor. Que privilégio, né, irmão? Que privilégio andar com o Senhor. Ser contado como um dos 12. Ser um apóstolo. Não é isso? E Jesus está dizendo, olha, vocês farão obras muito maiores do que eu estou fazendo. Vocês vão muito além. Jesus investiu 3 anos intensamente na vida desses homens que não eram nada. Quando Judas percebe que, mais uma vez, a expectativa dele não está sendo atendida, não é isso? Judas faz parte dos zelotes, Judas faz parte de um grupo, né, de pessoas, antes de ser chamado, um grupo armado, que é revoltado com Roma, com os romanos. Os romanos, eles dominavam uma terra, dominavam uma cidade, né? Fazia com que as pessoas pagassem impostos caríssimos. E os zelotes é um grupo revolucionário que não aceita aquela opressão. Eles lutam, eles se levantam, mas por serem minorias, eles não conseguem. Mas Judas faz uma expectativa que Jesus
que atrai a multidão, iria remover, tirá-lo daquelas condições. Só que Jesus está dizendo: Judas, meu plano, meu reino não é para esse mundo. Eu tenho outros planos. Quando Judas vê que de fato a expectativa dele não será atendida, ele trai o Senhor. Ele vende Jesus por 30 moedas de prata, você história, e depois Judas, ele se arrepende, é encontrado morto, é encontrado de uma forma terrível, porque o arrependimento, o remorso tomou conta da sua vida. Que oportunidade jogada fora, né? Judas tem oportunidade, talvez, de nós estávamos falando dele aqui hoje, como nós falamos de Pedro, como nós falamos de João. Talvez teríamos oportunidade de estar falando de Judas aqui em outro momento, em outro contexto, mas não. Estamos falando a quem que não conseguiu se entregar completamente, não conseguiu se render. Irmãos, e uma das condições para que esse encontro seja real, seja verdadeiro, é a rendição. A rendição é uma bênção. A rendição é quando eu chego diante do Senhor e eu me rendo. Eu me rendo e eu digo para Ele: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, pode levar tudo aquilo que não é teu. Pode levar meus objetivos, meus pensamentos. Se ele não se depara, se ele não anda de mãos dadas com o Senhor, se ele não anda, Senhor, conforme o teu querer e teu agir, pode levar da minha vida, Senhor. A rendição, nós falamos muito de rendição na campanha 40 dias com propósito. E tem um capítulo ali falando sobre rendição completamente. E a rendição é quando nós nos rendemos, quando nós nos entregamos completamente. O Senhor, Ele não quer parte da sua vida. O Senhor quer a sua vida por inteiro, irmão. O Senhor não quer 80% de você. O Senhor, Ele não quer 99% de você. Mas talvez você diga: pastor, mas 99% é muita coisa. Mas Ele quer inteiramente, você integralmente. Judas se rendeu em parte. O Senhor não quer que esse encontro seja em parte. Jesus quer que esse encontro seja verdadeiro, genuíno, para a glória do seu nome. Amém, irmãos? Pastor, o que você quer dizer com isso, então? Eu quero dizer que todo encontro com Jesus, ele deve gerar em nossa vida mudança de rota. Você pode repetir isso comigo? O que pode gerar? Mudança de rota. Um verdadeiro encontro com Jesus também muda as nossas atitudes. É impossível nós encontrarmos com Ele e as nossas atitudes permanecerem do mesmo. Ele muda. Ele vai tocando da nossa personalidade, vai trocando o nosso jeito de ser, Ele vai mudando a gente. Nós precisamos entender que o encontro com Jesus é como aquele quadro que Jeremias nos conta do vaso nas mãos do oleiro, que ele vai moldando, ele vai, e quando o vaso se quebra, se rompe, ele faz de novo. Que a minha vida, irmãos, e a sua vida esteja diariamente nas mãos do oleiro. Amém, querido? Que a nossa vida, ela seja, porque esse encontro, ele vai gerar em nós mudança de rota, mudança de atitude e também mudança de mentalidade. O encontro com o Senhor, ele gera em nossa vida uma metanoia. Ele gera na nossa vida uma mudança extraordinária de pensamento. Quem tinha boca suja não tem mais. Quem não tinha testemunho passa agora a ter testemunho. Quem não tinha fruto, porque o fruto também é um resultado poderoso de quem encontra Jesus. Porque é impossível nós estarmos no Senhor e não produzirmos fruto. Como assim? É impossível, porque o próprio Salmo capítulo 1 vai dizer para a gente: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, né?
Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite. E aí o texto diz: serão como árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Na estação própria darão muito fruto. O que a Bíblia está dizendo para a gente? Porque quando a gente está plantado no Senhor, é impossível não gerar fruto. Se esse encontro é real, se esse encontro é verdadeiro, se nós nos damos conta hoje que esse encontro, eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor, amém? Você teve um encontro com o Senhor verdadeiro, amém? Ele precisa produzir frutos. Ele precisa produzir frutos. É impossível, né? Eu já disse aqui que eu gosto muito de manga. Que frustração é chegar diante de uma mangueira, período da manga e não ter manga. É isso. Talvez você tenha uma árvore frutífera na sua casa e você guarda ali com muita expectativa que naquela estação própria daquela planta, aquela árvore gere fruto para você fazer um suco, uma sobremesa, para você saborear aquele fruto. Aqueles que estão plantados no Senhor geram muito fruto. Geram muito fruto. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, teve muita gente que teve um encontro verdadeiro. Teve muita gente que teve um encontro genuíno com o Senhor. A gente pode falar da mulher do fluxo de sangue, né? Porque o encontro produziu cura. Uma mulher que 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Esse encontro agora com o Senhor produziu cura, gerou cura na vida dela. Você pode fazer assim com as suas mãos essa manhã, irmãos? Que eu quero profetizar sobre a sua vida. Você acredita em profecia, amém? Quero profetizar sobre a sua vida. Que os encontros diários que você tem com o Senhor, porque não foi apenas um encontro, amém? São encontros. Encontros. E eu profetizo que você tenha muitos encontros ainda com o Senhor. Que esses encontros com o Senhor venham a produzir cura na tua vida. Toda hemorragia seja cessada nessa manhã pela autoridade do nome de Jesus. Todo aquilo que tem roubado a tua força, tudo aquilo, imagina essa mulher pálida, anêmica, amarela, mas ela tem um encontro com o Senhor e a sua vida, ela é transformada. Eu quero profetizar cura sobre o teu corpo, cura sobre a tua alma, cura sobre o teu espiritual, cura na tua casa, em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Nós olhamos para a mulher samaritana, outro encontro tão genuíno com o Senhor. A gente vê partes desse encontro, a princípio, é uma mulher desconfiada, é uma mulher religiosa, apesar da vida que vive, tem uma capa de religião. Uma capa de religião. Ela está falando com 5 maridos, ela está querendo conversar com Jesus sobre adoração. É aqui que a gente adora. Os samaritanos, os judeus falam que é aqui, mas nós adoramos ali. Mas o Senhor está dizendo para ela, chama lá seu esposo. Quando Jesus diz, ela se permite ser pastoreada. Ela se permite ser pastoreada. O Senhor é o nosso bom pastor, amém, querido? Ela se permite, ela se abre. Ela está pensando, aqui armada para quê, né? Para que eu estou armada dessa forma? Para que eu estou desse jeito? Ela se rende. Ela se rende. E a Bíblia diz que Jesus faz dela uma fonte que jorra para a vida eterna. Aleluia. Jesus vai dizer, mulher, eu vou colocar dentro de você uma fonte, você nunca mais terá sede, porque do teu interior fluirão rios de água viva. Eu vou colocar dentro de você uma fonte nova, você não vai mais necessitar vir aqui nesse poço pegar água. Porque a água que eu lhe der vai ser uma água diferente. Eu vou fazer do teu interior
agora uma fonte que brota, que gera para a vida eterna. Porque o encontro com Jesus, ele leva o nosso coração a ser uma fonte de vida eterna, amém, irmão? Uma fonte de água limpa. E tantas vezes nós permitimos que essas águas sejam sujas. Nós permitimos que essas águas sejam contaminadas. Uma estratégia de guerra que você vai ver muito na Bíblia é quando uma cidade ela era invadida. Uma das primeiras coisas que os invasores faziam era contaminar a fonte da água. Porque a água é vida, né? Se ele contamina a fonte, é necessário que essa cidade, esses reis daquela cidade, os líderes daquela cidade, se entreguem. Porque vai morrer todo mundo sem água. E quantas vezes nós permitimos que as nossas fontes sejam contaminadas? Talvez com as nossas atitudes, talvez com aquilo que nós estamos falando, pensando, ou com aquilo que tem entrado. Eu tenho pensado muito sobre isso. Quinta-feira eu preguei sobre a armadura de Deus, sobre essa armadura que bloqueia, né? Capacete, coraça, pensamentos, coração, para que a gente consiga resistir o dia mal. E no meio disso tudo, a Bíblia está falando de uma mulher que tem um encontro genuíno com o Senhor, e as fontes delas não serão mais contaminadas. Jesus está transformando o coração dessa mulher e levando essa mulher a uma fonte de água viva. Que do teu interior flua rios de água viva. Que as pessoas possam beber dessa fonte aí, irmão. A Bíblia diz que essa mulher, depois desse encontro com o Senhor, o texto diz assim: largando, pois, aquela mulher o seu cântaro, o seu balde d'água, foi até a cidade anunciar tudo quanto Jesus tinha dito a ela. Pastor, como é que as pessoas bebem dessa fonte? Quando você abre a tua boca, quando eu abro a minha boca e anuncio que Jesus é o Senhor. Quando nós anunciamos, largando, pois, aquela mulher o seu cântaro, aquilo que estava ocupando, pesado, ela foi até aquela cidade. O que aconteceu? Ela anunciou: gente, tem um poço, tem um homem que está lá no poço fora da cidade. Ele disse toda a minha vida, eu acredito ser ele um profeta, disse ser ele o Cristo, vamos lá. E todo mundo, aquela cidade toda é levada até aquele poço. E o que acontece? Toda aquela cidade tem um encontro com Jesus. Jesus, que estava ali de passagem, o texto fala que fica mais 2 dias naquela cidade. E os homens daquela cidade vão dizer para aquela mulher: mulher, já não é pelo que tu disseste que nós cremos. Os nossos olhos agora estão vendo. Verdadeiramente ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Fruto. Que o Senhor leve-nos a ter frutos, irmãos. Que sejamos uma igreja de frutos, amém? Mês que vem vamos completar 30 anos. Que sejamos uma igreja de frutos, amém, queridos? Celebramos 30 anos, até aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas que sejamos uma igreja de muitos frutos para a glória de Deus. Que não venhamos a comemorar o prédio, mas venhamos a comemorar os frutos em nome de Jesus. Que as nossas celebrações não sejam para comemorar, sabe, o prédio, as coisas materiais, mas seja para comemorar as coisas espirituais que conquistamos ao longo desses 30 anos. Eu tenho certeza que foram muitos frutos para a glória de Deus. Amém? Você crê nisso também? Mas tem muito mais do Senhor. Porque Deus, ele sempre leva a gente além, irmão. Você crê no além de Deus, amém? Você crê que Deus, ele pode nos levar muito além do que nós já conquistamos até aqui? Frutos, vida transformada, coração genuinamente modificado pelo Senhor.
E eu quero finalizar pensando, podia falar em tantos, né? Tem dois ainda que eu quero falar. Primeiro, Pedro, pescador, letrado, alguém que não tinha muita expectativa do que poderia fazer além de pescar peixe. Mas a Bíblia diz, nesse mesmo texto que nós fizemos no momento da oferta, Lucas capítulo 5, fala que um dia Jesus chegou naquela praia com uma multidão, leva aquela multidão a ouvir a palavra, e observa que Pedro está ali, lavando as suas redes, preparando para ir embora, depois de uma noite frustrada. E a palavra de Deus diz que o Senhor pede, como eu disse, o barco de Pedro emprestado, prega através do barco de Pedro, devolve o barco para Pedro e diz para ele, tenta de novo, faz outra vez, vá para o mar alto, lança a tua rede no mar direito, a tua rede do lado direito do barco. Mais uma vez a palavra de Deus diz que Pedro ouviu a palavra e disse, Senhor, trabalhamos a noite toda, mas nada damos, mas pela tua palavra. O encontro genuíno com o Senhor faz a gente andar debaixo da palavra do Senhor. O encontro genuíno com o Senhor, irmãos, é a palavra. Leva a gente pela palavra. O encontro genuíno faz a gente consultar a palavra. O encontro genuíno faz a gente ler a palavra, faz a gente olhar para a Bíblia, não apenas como um livro de história, mas como um GPS que nos vai levar para o outro lado, que faz com que o nosso coração e todas as perguntas necessárias a gente extraia daqui. Eu estava desafiando nessa semana nossa célula, e essa semana eu estava falando, né? Eu tenho falado muito nas células, né? As lições, tenho levado muita gente a uma vida com o Senhor e levado a gente também a pensar sobre a nossa correria do dia a dia, quantas vezes o Senhor fica para o lado. E a célula é justamente esse encontro no meio da semana, que a gente para estar com o Senhor, para estar com os irmãos, né? Para aquele momento gostoso de comunhão, de partilha da palavra. E nessa pergunta, essa semana nós estávamos falando, né, sobre práticas de oração, sobre palavra, sobre vida com Deus. Foi quase unânime na minha célula, as pessoas dizendo, pastor, tenho tanta dificuldade de ler a palavra, tanta dificuldade para parar o meu dia e ter um capítulo que vai demorar talvez 5 minutos. Eu oro, eu canto, estou sempre ligado com o Senhor, mas a palavra é muito desafiadora. Eu falei assim, amém. Vamos lançar um desafio então hoje. Essa semana, nós vamos começar na quinta-feira, a lição, aliás, a minha célula é na quinta, então nós vamos começar na sexta-feira. Nós vamos ler o livro de Marcos inteiro. Hoje, amanhã, sexta-feira, a gente vai ler o capítulo 1. Sábado, a gente vai ler o capítulo 2. A gente lê o capítulo 3 e vamos embora. Até o Senhor gerar no nosso coração essa disciplina para que a gente ande como Pedro, né? Sobre a palavra, meu irmão. Debaixo da palavra. Senhor, pela tua palavra nós lançaremos a rede. Senhor, pela tua palavra nós obedeceremos. E quando Pedro faz isso debaixo, sob a palavra, irmãos, bênçãos sem medidas chegam ali na vida de Pedro. Josué capítulo 1, Deus vai dizer para Josué, Josué, medita na minha palavra dia e noite, para que o teu caminho seja bem sucedido. Por que muitas vezes o nosso caminho não é bem sucedido? Esse livro não é um livro de história. Esse livro é um livro de revelação. Amém, queridos? Esse livro é um livro onde você vai viver planos extraordinários de Deus.
Esse livro é um livro onde a palavra rema, que significa saltitante, ela pulará para dentro do teu coração e transformará a tua vida e encherá a tua vida de fé. Amém? É pela palavra que o Senhor venceu o diabo do deserto. Satanás, está escrito, está escrito, está escrito. E no final do está escrito, no final da tentação, os anjos vão servir a Jesus. Por quê? Palavra. E nós desafiamos todos ali da nossa célula a estarem meditando diariamente. E hoje eu vou estar com eles. Talvez eu vou perguntar, e como é que foi? Tenho certeza que foi de muita luta. Tenho certeza que foi de muita luta. No sentido de parar para ler. No sentido de parar o dia, das 24 horas que nós temos. Eu não sei quantos 1000 minutos que nesse dia tem. Para 5 minutos eu parar. Eu meditar na palavra. Eu permitir que a palavra entre. Eu permitir que o ensinamento de Jesus mude. Pedro teve a sua vida modificada porque ele permitiu que a palavra entrasse no seu coração. E ele viveu algo extraordinário de Deus. O ministério de louvor pode chegar, porque eu quero finalizar com Paulo. Paulo era um homem cruel. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Cruel. Matava em prol da religião que ele acreditava. Perseguidor. Quem ele encontrasse no caminho, adorando aquilo que ele chamava de seita, que era o cristianismo que estava ali começando, ainda. Quem ele achava praticando essa seita, né? Ele matava, ele prendia, e na verdade ele queria a razão. Mas um dia, Pedro andando por aquele caminho, tem a sua vida modificada. Um dia, ele indo na estrada de Damasco, com cartas no bolso, na sua bolsa, para pegar ali alguns que estavam no caminho, né? Como o texto fala, para levá-los presos. A palavra de Deus diz que o Senhor se apresenta para ele. Ele cai, cego. E algumas coisas que esse encontro vai produzir em nossa vida é nos tirar alguma coisa. O Senhor tirou de Paulo foi a visão. Quando Paulo se vê ali numa condição tão complicada, difícil, Paulo se enxerga ali cego, ele se rende. Ele se rende. E a Bíblia fala que conforme Paulo está ali naquele lugar, o Senhor vai trabalhando na vida dele. O Senhor vai moldando ele. Ele se permite ser moldado. Tanto que quando Ananias chega para orar para ele, a vida de Paulo, a mentalidade de Paulo, é uma mentalidade mais sensível à voz de Deus. Durante todo o percurso da vida de Paulo, você vai ver que Paulo ficou ali na geladeira durante um tempo. Os irmãos não acreditavam muito ainda na conversão genuína dele. Mas o Senhor levantou Paulo, disse para Ananias: Ananias, esse é um escolhido para mim. Esse é alguém que vai fazer a minha obra. Eu vou transformar ele de perseguidor a perseguido. Paulo vai dizer algo tão especial. Ele vai declarar: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O encontro de Paulo serviu para que ele morresse. O encontro gera morte na nossa vida. É impossível encontrar com Jesus e permanecer vivo. É impossível encontrar com Jesus e a vida permanecer do mesmo. Apesar da mensagem dele ser de vida, apesar dele dizer: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, é impossível
viver essa vida abundante sem morrer. É impossível viver essa vida abundante sem se render. É impossível viver essa vida abundante se eu não estou gerando fruto. É impossível viver essa vida abundante na minha vida, no meu coração, se a religiosidade tem sido mais forte do que a palavra de Deus na minha vida. É impossível não viver essa vida abundante sem permitir que do meu interior fluam rios de água viva.